bom que você veio aqui. Bom. Talvez esse seja um dos assuntos mais importantes da nossa atualidade que nós temos para falar, e um dos assuntos que é tão pouco falado, principalmente no meio cristão. Ainda existe um tabu, acredito ou não, mas ainda existe. E ainda existem pessoas que acham que a depressão é falta de Deus, falta da presença do Senhor, porque ora pouco, ou porque está em pecado. Mas como o pastor Alisson comentou aqui, já fez uma abertura, a depressão é uma doença. Nós temos que entender isso. Antes de falarmos da depressão, trazemos para a nossa parte cristã um pouco sobre a Bíblia, sobre o que o Senhor nos ensinou sobre a depressão na Bíblia. Nós precisamos entender. A depressão é uma doença. E assim como toda doença, tem um especialista, tem tratamento, medicações, acompanhamentos médicos. E nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos entender isso. Para que possamos começar a falar de depressão, precisamos entender. Depressão é uma doença. Mas ela é só uma doença, então é só ir no médico, só ir fazer o tratamento e está tudo certo. Não. Depressão é uma doença da alma também. Nós precisamos conhecer toda essa parte espiritual, precisamos entender o que o Senhor nos ensina sobre isso, para que nós possamos ajudar o próximo. Então, conhecer para ensinar. A própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos conhecimento disponível. Que bom que você veio aqui para poder aprender um pouquinho mais, junto comigo, que eu vou estar aprendendo também. Né? Eu pedi para o Alisson colocar um PDF que eu trouxe, da época que eu estava fazendo a faculdade, já fiz um trabalho voltado para a depressão. Eu dei uma boa resumida lá, peguei alguns tópicos que eu achava que era o mais importante, para que nós pudéssemos conversar, tá? E essa matéria que eu trouxe é de 2023, mas a depressão é uma doença atual e nada mudou. Então eu quero começar falando sobre depressão como doença. A depressão, ou transtorno depressivo maior, como TDM, é uma doença caracterizada por um transtorno mental que interfere no estado de humor da pessoa e manifesta-se na forma de sintomas psicológicos e físicos, é o que nós comentamos. É uma doença que aí ela reflete todas as nossas vidas em todos os lados, né? E existem algumas causas da depressão, tá? Algumas delas. As causas da depressão não estão bem esclarecidas. Sabe-se que o desenvolvimento da doença é influenciado por fatores genéticos, né? Aquilo que a gente chama por predisposição. Então, existem pessoas que têm predisposição à depressão e a alguns outros doenças, né? Não são todas, não é só isso, mas principalmente a predisposição que já é um fator genético. Ou por algum acontecimento da vida da pessoa. E essa é uma parte importante que eu quero que vocês guardem. Por algum acontecimento da vida da pessoa. O surgimento da depressão pode ocorrer após a perda do emprego, mudança de cidade, término do relacionamento, doenças ou morte e um ente querido. Né? São vários fatores que podem acontecer e podem desencadear a depressão. Ela se caracteriza por sentimento de tristeza que perdura por um longo tempo e prejudica outros aspectos da vida. Aqui a gente fala sobre tristeza porque, sem dúvida, a depressão, de todos os sentimentos, o que mais exalta é a tristeza. Você percebe que uma pessoa está extremamente abatida, extremamente triste, você automaticamente já faz o link com a depressão. Então, de todos os sentimentos, é o que mais se aproxima com a depressão, é a tristeza. Existem vários outros sintomas, várias outras causas, mas quando você vê uma pessoa que está triste, automaticamente você já faz esse link. Possivelmente ou provavelmente ela deve estar passando por um momento de depressão. A ansiedade e o estresse também são dois fatores importantes para o surgimento da depressão. Também são doenças atuais, a gente tem falado bastante. E aqui eu trouxe alguns tipos de depressão, a gente não vai se aprofundar nisso, é só para vocês terem conhecimento de alguns tipos diferentes de depressão que tem. Então, os principais tipos de depressão são depressão pós-parto, possivelmente relacionada a alterações dos níveis hormonais do estado emocional da mãe. Esse aqui, gente,
É bem triste, tá, essa depressão, porque é uma das fases mais lindas e mais importantes da vida de uma mulher, e o pós-parto ela desenvolve essa depressão. Né? Então, assim, é muito triste, é muito difícil, e é difícil de cuidar também, né? Porque a mãe precisa estar bem, ela precisa tratar do seu filho, mas ela precisa ser tratada antes. Então, esse é um ponto de depressão que precisa de muito carinho, de muita atenção, principalmente no processo. Tá? A depressão bipolar é caracterizada por constante mudança de humor. A distimia, que é um tipo de transtorno que é um pouco mais leve, em que a pessoa tem um mau humor e isolamento social constante. Então a pessoa vive normal, ela está num relacionamento com pessoas, mas a alteração do humor dela é constante. Então ela está sempre de mau humor, ela geralmente está sempre sozinha, ela gosta de almoçar sozinha, ela gosta de ficar isolada no canto, mesmo que ela esteja no convívio de outras pessoas. Então essa pessoa pode estar passando por um momento de depressão também. A depressão atípica e a pessoa apresenta intensa melancolia e problemas de relacionamento. E essa daqui é uma depressão mais fácil de você identificar, você consegue observar porque a pessoa realmente está no estado depressivo. E a depressão psicótica, que é caracterizada pela presença de delírios e alucinações. Esse já é um estado um pouco mais grave, né? Isso é bem evidente que a pessoa está passando por algum problema. E depressão também, tá? Não é só depressão. O uso de medicamentos antidepressivos pode ser indicado juntamente com sessões de terapia. Isso é o que o Alisson comentou. Né? Medicação e terapia. Essa é uma indicação clínica médica e a gente não pode deixar de fazer esse tratamento, tá? Depressão. Precisa ser tratado por um especialista, precisa de medicação em alguns casos, mas a maioria deles, e um acompanhamento terapêutico também. Os antidepressivos envolvem no organismo alguns neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina. Basicamente, tá? Os nossos neurônios eles não encostam, eles têm uma pequena fenda. E entre essa fenda existem esses carinhos aí, ó, chamam de neurotransmissores. Na depressão, você deixa de ter esses carinhos que fazem essa movimentação. Né? Então, essa medicação ela serve exatamente para isso. Para trazer de volta esses neurotransmissores para você ter contato com os neurônios, tá? Então é para isso que serve a medicação. Falando de uma forma bem macro, tá? Sem entrar no detalhe. Por isso que existem os medicamentos, tá? Também é importante a mudança em alguns hábitos de vida, como praticar esporte, atividades físicas, adotar uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool e drogas. Tudo isso daí está relacionado a voltar ali aqueles neurotransmissores, tá? Tudo isso ajuda, tudo isso tem que ficar. O tratamento da depressão pode ser demorado e existe bastante medicação, sendo fundamental a companhia e apoio de amigos e familiares. Acabamos de falar sobre isso. A depressão ela precisa de um acompanhamento, precisa de amigos, familiares, precisa da igreja. Você precisa estar perto de pessoas que você confia, para você ter conexão, para você poder se abrir, para você poder falar sobre o assunto, tá? É exatamente o que você faz na terapia, é você se abrir, você conversar, você falar sobre o seu problema, tá? Quando você tem alguém próximo de você, você tem mais facilidade de falar, certo? Né? Isso ajuda também no tratamento. Por isso que nós, como igreja, é tão importante essa proximidade, conhecer esse assunto, estar próximo dessas pessoas, porque nós ajudamos eles também, para que eles possam se abrir, conversar, comunicar, expor os seus problemas, tá? Isso também é um tratamento, tá? O que nós fazemos como igreja, que é aproximar de pessoas que estão com depressão, também faz parte do tratamento para eles, tá? Se você quer ajudar uma pessoa deprimida, procure se fazer presente e incentivá-la na procura ou durante o tratamento. Tá? Essa é uma parte bem breve e bem macro da depressão, tá? Só para que nós possamos entender, para ficar bem claro, depressão é uma doença, precisa ser tratada. Tá? Não pode haver preconceito. Tá? Se você conhece alguém que fala que é falta de fé, falta de oração, gente, essa pessoa está errada. Tá? Mas agora nós temos que trazer o nosso lado espiritual, nós temos que falar de Bíblia, porque sem isso aqui, só isso não resolve. Tá? Muitas vezes a depressão ela vai ser tratada dessa forma aqui, mas se for uma doença da nossa alma, tiver problemas espirituais delicados, só isso aqui não vai resolver.
Você vai ficar voltando e voltando, e você faz o tratamento, você tem uma melhora, depois você melhora de novo. Você faz o tratamento, você melhora, depois você melhora de novo. Por isso que nós precisamos de Cristo em nossa vida. Tá? Amém. Nós temos um exemplo muito legal, muito completo sobre uma pessoa da Bíblia que passou por um estado, e a Bíblia não usa a palavra depressão, mas fala sobre um estado que se aproxima muito com depressão. Nós podemos aprender muito com isso, tá? Está lá em 1 Reis 19. Eu vou ler aqui na versão da NVI, que eu gosto mais, eu acho ela um pouco mais simples, de mais fácil entendimento, tá? Fala sobre Elias, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesa, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Disse novamente para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse-lhe: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou entrado na caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele disse novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou também. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ou para eu separei para vocês, para que vocês possam ter uma ideia de quem foi Elias. Elias, se nós pudéssemos usar um tempo mais atual, poderíamos dizer que Elias foi o cara da Bíblia. Elias foi o cara, foi um grande profeta. Tá? Então nós estamos falando de alguém que realmente marcou a história, alguém que tem história para contar. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver a história de Elias e falar: esse cara aqui é um exemplo. Elias, eu coloquei lá, pode passar.
Ó, um pouquinho sobre o ministério de Elias. Peguei só 3, tá? 3 pontos. Tem muitos e muitos outros. Tá? Elias, houve a luta no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal. Tá? Está aqui o que a gente leu. Tá? Um pouquinho sobre isso. Eu vou me aprofundar bastante nessa parte aqui. Tá? Então, Elias enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. Tá? Então, houve uma batalha, Elias foi lá e enfrentou eles e fez o altar, e eles oraram para ver quem era o verdadeiro Deus. Quem fosse o verdadeiro Deus mandaria fogo do céu e ia consumir o altar e tudo mais, essa parte, tá? Os profetas de Baal e Azera fizeram todos os sacrifícios deles e ficaram o dia inteiro orando e nada aconteceu. Elias foi lá, preparou o altar para Deus, fez tudo bonitinho, certinho, e Deus mandou fogo do céu. Após isso, então Elias venceu essa batalha. Então é um ponto importantíssimo na história de Elias, que nós precisamos conhecer, tá? O segundo ponto que eu separei sobre a vida de Elias, que é exatamente isso que a gente acabou de ler, é a ameaça de Jezabel e o seu isolamento. A gente leu que após essa vitória que Elias teve sobre os profetas, que ele fez, aconteceu, caiu o fogo do céu, Jezabel, a rainha de Israel, ficou sabendo e mandou um aviso para ele: disse, você venceu os meus profetas, você matou todos eles, então eu vou te matar. Se prepare, se amanhã, nesse horário, você não estiver morto, me castigue. E Elias teve medo e fugiu. A gente acabou de ler toda essa parte, tá? Então, é a segunda parte que eu separei para vocês conhecerem um pouquinho sobre Elias, que é onde a gente vai se aprofundar bastante relacionado à depressão, tá? E o terceiro ponto que eu separei sobre a vida de Elias, só para que vocês possam ter uma noção de quem Elias foi na Bíblia, lá em 2 Reis diz que Eliseu, que depois foi separado por Elias, o seu discípulo, ele viu Elias ascender ao céu num rodamuinho escultado num carro de fogo. Ou seja, Elias ele foi tão importante que Elias nem sequer morreu e foi levado aos céus. Tá? Então nós estamos falando de alguém que teve uma história tremenda, fez muitas coisas como profeta e que nem sequer morreu, foi levado ao céu. Mas entre esses dois pontos tão importantes, Elias teve um momento de tristeza. E todos os sentimentos dele se caracterizam como alguém que está em estado depressivo. Tá? Então é importante entender. A depressão ela não tem cor, não tem idade, e ela não tem relação financeira. Ela é para todos os momentos. E até mesmo para grandes profetas como Elias. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. A depressão não escolhe pessoas. Tá? Todos estão propícios a sofrer de depressão. Todos. Independente do cargo que você tem, do seu salário, independente se é um pastor, se é um membro que acabou de chegar, que ainda nem é convertido, todos nós estamos propícios a passar por um momento depressivo. Tá? Elias nos ensina isso. A Bíblia traz esse exemplo. Esse grande homem que passou por esse momento de depressão. Tá? Vamos passar. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar sobre depressão, em cima desse texto que a gente leu: excesso de carga. Quando você olha para a história de Elias, você vai ver em 1 Reis, um capítulo antes, vai contar a história de Elias. Elias foi lá e enfrentou o reinado de Israel. Ele foi lá e ele disse que não vai chover. Quando eu não disser que não vai chover, não vai chover. E houve fome, houve seca por 3 anos. 3 anos. Quando você começa a ler essa passagem, você vê que as pessoas sofrem de fome, as pessoas não têm mais o que comer, o rei não apobrece. O alto comando de Israel começa a torturar as pessoas, tratar mal, começa a explorá-las, porque eles já não têm mais, os animais não têm mais o que comer, falta água para eles. Então, quanto mais falta o povo mais carente, mais o povo de Sião explora. E Elias viu isso. Elias foi o mensageiro que teve essa mensagem para dizer que não iria chover. Ele passou 3 anos vendo essa fome, essa seca, esse sofrimento do povo. Segundo a palavra dele, mandado por Deus. Você vai ver uma passagem que fala sobre a viúva,
Elias é mandado pelo Senhor ir até uma viúva que ela vai alimentar. Tá? Então, capítulo antes, depois você dá uma olhada lá, você vai ver. Ele chega para ela e diz: prepare para mim algo de comer. E ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Elias já vem sofrendo já por 3 anos que ele vem vendo tudo que está acontecendo, e ele ainda se depara com uma situação dessa. Então, ser profeta, levar uma mensagem do Senhor não é fácil. Não só um profeta, mas todas as suas atribuições que você tem, seja dona de casa, seja trabalho numa empresa, seja dono de uma empresa, seja um líder, um pastor, todos os trabalhos trazem sobre si uma atribuição enorme. Tá? Se você não souber gerenciar essa carga, você vai ter um excesso de carga e você vai ficar sobrecarregado. E qual é o problema de você ficar sobrecarregado? É o que aconteceu com Elias. É o segundo passo. Depois que você está sobrecarregado, por mais que você seja vitorioso, por mais que você seja cristão, por mais que você esteja na presença do Senhor, quando você está sobrecarregado, o copo já está cheio. Só precisa de uma gota para transbordar. No caso de Elias, essa gota foi a ameaça de Jezabel. Elias havia vencido tantos e tantos profetas, feito muitas coisas, mas ele estava sobrecarregado. Ele já estava sobrecarregado. E uma ameaça de uma pessoa má, que já havia matado muitos outros profetas, desencadeou nele exatamente o gatilho, e esse gatilho transformou em tristeza, em medo. E a tristeza e o medo desencadeou nele nesse processo depressivo que a gente leu. Por isso que é importante entendermos. Nós precisamos gerenciar as nossas cargas do dia a dia. Nós precisamos parar e olhar o que nós estamos fazendo. Nós somos capazes de dar conta de tudo isso? Nós estamos gerenciando com sabedoria tudo aquilo que nós fazemos? Nós temos condições de fazer tudo isso que está nas nossas mãos? Será que eu não preciso dividir um pouco o fardo? Será que eu não preciso retroceder um pouco? Será que eu não preciso parar um pouco do que eu estou fazendo, dar um passo para trás, levantar a mão e pedir ajuda? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. A depressão está ligada ao excesso de carga, ao excesso de tarefa. Quando você está sobrecarregado, pode ter certeza que você está propício a acontecer algum fato, e esse fato desencadear em você a depressão. Excesso de carga. Grave isso. É o primeiro ponto que pode desencadear em você a depressão. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre a depressão: a comparação. Você vai ver lá aqui no 19:4 que nós lemos, ele diz assim: olha, eu não sou melhor que os meus antepassados. Elias já havia fugido, ele já havia se separado do seu servo, que também é um sinal de depressão. Quando você se isola, Elias andava junto com o seu servo, com o seu discípulo. Então, quando ele começou nesse processo de tristeza, esse processo depressivo, a primeira coisa que ele fez foi se separar e se isolar. Depois que ele se separou e se isolou, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, é a comparação. Elias diz: eu não sou melhor que os meus antepassados, e depois ele pede a morte. Esse é um grande fardo que nós carregamos, e esse é um grande gatilho para que você possa desenvolver uma depressão. É comparação. Quando você começa a comparar o que você tem, o que você é, com as pessoas que estão ao seu redor. E tem um fato extremamente importante: a gente nunca vai comparar as nossas falhas com as falhas das pessoas. Nós vamos comparar aquilo que nos falta com o que sobra das outras pessoas. Nós vamos dizer: mas por que eu não consigo tocar um instrumento e o Thiago toca o instrumento? Então, você compara o que você não tem com o que a pessoa tem. Só que você não para para olhar que você pode ter muitas outras coisas melhores do que o Thiago que toca o instrumento. E essa comparação a gente não faz. A gente sempre compara o que a gente não tem com o que a pessoa tem. E isso é um grande fator que vai trazer tristeza no seu coração. Que é a comparação. Tá? Não compare. Pode ter certeza que quando você faz uma auto-reflexão, você olha para você mesmo, você percebe o quanto você tem de características positivas.
o quanto você pode alegar, o quanto você é uma boa pessoa, apesar das nossas falhas. Mas quando nós começamos a se comparar com as pessoas, automaticamente nós percebemos que a tristeza vem tomando, porque nós queremos o que o outro tem, gostaríamos de ser o que o outro é, mas nós só estamos olhando uma pequena parte. Tá? Neste momento de tristeza, você percebe que ele se compara. Ele diz: eu não sou melhor que os meus pais. Talvez se eu fosse tão bom quanto meus pais foram, talvez se eu fizesse tudo certo, se eu fosse tão corajoso como meus pais. A Bíblia não fala, tá, sobre os pais de Elias. Mas quando ele faz essa auto-reflexão, você começa a perceber que ele começa a se comparar. Tá? E ele foi alguém que teve uma grande história, teve grandes feitos. Mas no momento de tristeza, no momento de solidão, a primeira coisa que ele faz é se comparar. O que ele não tinha, o que faltava nele, ou que ele achava que faltava, com aquilo que ele viu seus pais fazendo, ou que os seus pais tinham. E a comparação vai trazer para você que já está abatido, você que já está chateado, triste, vai trazer um fardo enorme para a sua vida. Não se compare. Tá? Olhe para você, tudo que você tem de bom, tudo aquilo que você já fez, o que você pode fazer. Tá? Não olhe para as pessoas fazendo comparações. Tá? Segundo ponto importante, tá? Não se compare. E dentro da comparação, o segundo fato que é extremamente importante e que é gerador de depressão é as comparações das pessoas na nossa vida. Quando as pessoas dizem: mas você não é tão bom quanto o seu irmão, mas por que o seu irmão consegue e você não consegue? Mas por que ele fez e você não fez? Por que ele tem e você não tem? Quando você permite que essas comparações entrem no seu coração, automaticamente a tristeza vai tomando conta da sua vida. Não permita ser comparado, tá? Não permita. As comparações das pessoas, elas são maldosas. Ninguém sabe do esforço que a gente tem. E mesmo aqueles que estão próximos, palavras de comparação, elas vão trazer tristeza para o nosso coração. Tristeza vai gerar a solidão, e a solidão vai gerar depressão. Não permita a comparação. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês sobre depressão é o peso da culpa. E o peso da culpa, quando você já está com um excesso de carga, quando o copo já transbordou, quando você já se isolou, quando você não quer ter contato, quando você está triste, quando as comparações começam a te doer, quando você começa a olhar o que os outros têm e que você não tem. Qual que é o próximo passo da depressão? É você olhar e você achar que você realmente não merece, você realmente é culpado, realmente não deveria ter o que você tem, ou que você realmente é culpado pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Existe um número enorme de pessoas que estão depressivas porque perderam o emprego. A culpa não foi sua que perdeu o emprego. Ou existe um número enorme de pessoas que estão depressivas porque houve uma separação e acha que a culpa é dela. Então assume essa culpa, e quando você assume essa culpa, você entra no estado depressivo, tristeza, e aí você cada vez se afunda mais. Elias, ele diz ali, ó, no 19:10, Elias se entristece pelo povo de Israel que rejeitou a sua aliança. Olha o que diz no 19:10. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor. Não, no 19:10 não. Ó, 19:10. E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Isso aqui já é Elias, esse momento de tristeza dele, já está pesado. Ele diz assim, ó: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Elias é um profeta, pregando, levando a palavra, falando sobre o Senhor. E neste momento de tristeza, de depressão, qual que é o peso que ele assume? Ele acha que o povo de Israel rejeitou o Senhor, a culpa era dele. E ele assume essa culpa.
ele assumindo essa culpa, todo o peso da falta de amor do povo, ele assumiu sobre ele. E isso aí só potencializou toda a tristeza que ele tinha, todo aquele sentimento de incapacidade, de inutilidade, só aumentou. Esse é um ponto importantíssimo na depressão. Quando você começa a colocar sobre você, sobre a sua vida, a falha de outras pessoas, ou você começa a aceitar que a falha de outras pessoas é culpa sua, porque o seu filho saiu da igreja, não, mas é porque eu não fui uma boa mãe, porque o ministério não está indo bem, mas é porque eu não estou me dedicando o suficiente. Quando você coloca a culpa das ações de outras pessoas sobre você, você assume um fardo que você não consegue carregar. Esse é um grande ponto, e isso desencadeia uma depressão que é extremamente difícil de você sair. Não assuma a culpa pelos outros. Cada um é responsável pelas suas atitudes, tá? Importantíssimo entender. Cada um é responsável pelas suas atitudes. No momento de tristeza, nesse momento depressivo, Elias assume a culpa que era do povo de Israel, e isso afundou ele ainda mais. Entendamos, não devemos assumir a culpa pela falha dos outros. Nós devemos orar, apoiar, estamos juntos, precisar de mim, conta comigo, mas eu não posso assumir a culpa pela falha de outras pessoas. Esse é um fardo que eu não consigo carregar. Amém? E aqui eu queria dizer para vocês um pouquinho sobre como o Senhor trata do trauma, do gatilho de Elias. Nós entendemos que a depressão é um excesso de carga. Nós entendemos que quando nós assumimos culpas que não são nossas, nós entendemos que quando as acusações, as comparações, quando elas vêm para a nossa vida, tudo isso gera um fardo enorme, pesado, e nós não conseguimos gerenciar. A depressão, como nós dizemos, é uma doença, ela é tratada clinicamente, e Jesus ele nos ensina na passagem de Elias qual que é a forma que ele trata também uma pessoa que está passando por esse momento. O que é importante nós conhecermos? Nós temos que conhecer a presença do Senhor. Muitas vezes a pessoa está no estado depressivo e ela perde a visão, ela não consegue enxergar o Senhor. E Deus está falando com ela, está tentando, está dando mais uma oportunidade, traz a ela uma mensagem, traz a ela algo a mais. A pessoa está tão triste, está tão afundada que ela não consegue perceber que é o Senhor que está falando com ela. E quando você olha a história de Elias, você vai perceber que lá no monte, quando ele estava fazendo o sacrifício, o Senhor desceu num fogo. Naquele momento, é importante que o Senhor se apresentasse na vida de Elias como fogo. Mas neste momento de tristeza, Elias estava passando por esse momento depressivo, o Senhor se apresenta de uma forma diferente. A passagem diz que fala para Elias: saia do lado de fora que eu vou me apresentar a você. O Senhor diz a Elias. Mas primeiro veio um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Uma pessoa que está em estado de depressão, ela não precisa de um terremoto. Depois veio o fogo, tem tantas outras coisas que nós vimos aqui. E o Senhor não estava nela. E sabe como o Senhor se apresentou a Elias? Como uma brisa suave. Uma brisa suave. Ou seja, no momento de depressão, de tristeza, o Senhor vai se apresentar como uma brisa suave. O Senhor se apresenta como um anjo que leva o pão para fortalecer a carne. Se apresenta como um anjo que senta do lado, escuta o que o Elias tinha para dizer. Alguém que sai de depressão precisa falar, precisa de um tratamento terapêutico, mas também precisa do Senhor. E como é a nossa comunicação com Deus? Como que nós temos esse contato com Deus? Através da oração. O Senhor nos dá liberdade da oração. Quando você está num estado depressivo, não tem nada mais rico e mais valioso do que a oração. Nós aprendemos que o anjo se apresenta a Elias e ele leva o pão para fortalecer o corpo. O anjo permite que Elias durma mais um pouco para que ele possa fortalecer o corpo. Mas quando o Senhor se apresenta, o Senhor ouve o que Elias tem para dizer. Extremamente importante entendermos. Quem está em estado depressivo precisa ser ouvido. É exatamente isso que o Senhor faz. E o Senhor se apresenta a Elias como uma brisa suave.
Entendamos, a depressão ela não precisa de acusação, ela não precisa que alguém aponte para dizer que você é fraco, que você tem que ser forte, se vira, dá um jeito, o mundo não para de rogar. Não, a depressão precisa de cuidado, atenção, apoio e esforço. Nós vemos na passagem que o anjo vai, o anjo volta, o Senhor vem, o Senhor se apresenta, e o Senhor dá todos os sinais para que Elias entenda: você não está sozinho. A depressão ela precisa ser tratada exatamente dessa forma: cuidar do corpo, companhia, é ouvir, se apresentar, conversar com Deus. Todas as vezes que você conversa com Deus da sua forma, a sua oração íntima, o Senhor se apresenta para você como uma brisa suave. Você vai sentir a presença do Senhor. E ali você começa a se recuperar, você começa a tomar de novo os seus caminhos. Na passagem, conta que depois o Senhor chama Elias e manda que ele se levante, que ele volte. E lá na frente, na passagem, vai dizer que Elias, então ele vai separar Eliseu. Esse é um ponto importantíssimo. A depressão ela precisa ser tratada, acompanhada, se for necessário, medicada. Nós, como cristãos, precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos orar a Deus, precisamos falar com Deus. Mas também tem algo a mais depois de tudo isso. Você precisa retomar o seu chamado. Você precisa retomar. Você não pode entregar. Por mais que você esteja em oração, esteja em comunhão, esteja buscando, depois que você se recuperou, você conseguiu se estabelecer, você precisa voltar ao seu chamado. É isso que a passagem nos mostra. O Senhor levanta Elias de novo e diz: vai, cumpra o seu chamado e separe Eliseu, porque eu tenho algo maior para fazer lá na frente. E esse algo maior vai vir de você. Você vai separar Eliseu. Isso é extremamente importante. Alguém depressivo não é alguém que está acabado. Não acabou ali. Você ainda pode gerar muito mais frutos. Você pode continuar fazendo grandes obras, mesmo que você passou por um estado depressivo. Você não pode jogar a bandeira de forma alguma. Bom, só para resumir, tá? Gostaria de resumir essa passagem. A depressão é uma doença, tem que ser tratada como doença. Nós cristãos precisamos ter essa sabedoria. Tá? Nós não podemos, de forma alguma, julgar alguém que está passando por depressão. A depressão não escolhe classe social, a depressão não escolhe qual é o estado, a sua idade, qual é o seu cargo. A depressão não escolhe. Tá? A depressão é para todos. Nós precisamos estar próximos de Deus. Deus próximo de nós, Ele vai se apresentar da forma que nós precisamos. Seja lá como fogo, seja no momento de tristeza, com uma coisa suave. Todas as vezes que você dá um passo para Deus e busca, Ele se apresenta a você. Quando Deus chega na situação, Ele vai ficar com você até que você se ache, até que você dê um jeito e cuide. Essa é a vontade de Deus. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós temos que buscá-lo. Tá? Um outro ponto importantíssimo. Você que passou ou passa, ou alguém que vier a passar por depressão, não é o fim. A história não acabou ali. Você pode dar muitos e muitos mais frutos lá na frente. Você pode voltar a gerar frutos. Você tem que passar por esse processo extremamente importante que você trate, esteja muito bem acompanhado, muito bem assistido, mas retome o seu ministério e volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Depois que você volta, você vai colher grandes frutos. Se você tiver interesse, veja depois a história de Eliseu, quem foi Eliseu. Você vai perceber que Eliseu fez muito mais coisas ainda que Elias. É alguém que foi escolhido por alguém que passou por um estado depressivo. Ou seja, você pode tirar grandes frutos mesmo se você passou por uma depressão. Você não pode jogar a toalha. Amém? Amém. Sim, suscito, mas só que nós possamos entender. É uma doença,
precisamos do amor, da presença do Senhor. Precisamos estar juntos, precisamos apoiar. E a depressão não é o fim. Podemos gerar muito mais frutos pós-depressão. Amém? Amém. Alguém gostaria de contar alguma experiência sobre depressão? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já passou, ou conhece alguém que passou. Se não conhece, pode ter certeza que você vai conhecer alguém que passou por isso. Minha irmã passou, cara. Passou? Quem já falou? Rapaz, tá bem lindo. Eu que vou apanhar aqui. A Ana, que todo mundo conhece aí, passou por um momento difícil de depressão pós-parto, né, pela TV Ana Maria, ela sentiu muita dores. E nós tínhamos 3 anos de casado, irmãos, e eu não sabia como lidar com essa situação. Foi uma situação muito complicada. Ela não tinha paciência com a Ana Maria, era bebezinho. Ela pegava a Ana Maria, esfregava assim, e eu vendo aquela situação, não entendia nada, porque ela era cristã. E foi um momento muito polêmico na minha casa. Eu queria matar ela queria matar a Ana Maria, não tinha paciência com a Ana Maria, não tinha paciência mais com nada. E foi um momento muito difícil dentro da minha casa, eu não soube lidar com uma pessoa muito, extremamente religiosa. Mas eu não fiz isso por maldade, foi porque eu não tinha conhecimento dentro dessa situação. E hoje, quando o Thiago estava aqui explicando, eu lembrei da minha esposa, né? Enquanto a minha esposa passou por essa situação e em vez de orar por ela, pedir que Deus a abençoasse, a curasse, levar isso para outras pessoas que poderiam ajudar, e a gente ficou lutando sozinho dentro de casa, só briga, só confusão, por causa desse momento que ela estava passando. Então foi um momento muito triste na nossa vida, um momento muito triste da minha casa, a qual não tive sabedoria nenhuma, porque eu também não conhecia nada sobre isso, né? Então, se você conhece alguém, se tem alguém nessa noite aqui com esses sintomas também, não tenha vergonha não, porque Deus quer nos curar. Deus quer, através do seu poder, da sua graça, Ele quer nos curar dessa situação tão complicada que muitas vezes nós entramos nem sabemos. Né? Nós entramos na depressão, a depressão chega na nossa vida e muitas vezes nós nem sabemos que estamos com depressão. Não sei se mais alguém sabe falar? Amém?